Bem-vindo à Geologia da Terra. Eu sou a Fabiana Richter. Bom, gente, no episódio de hoje a gente vai falar sobre as rochas sedimentares clásticas terrígenas. Eu tinha feito um vídeo que era rochas sedimentares, tipos de rochas sedimentares, parte 1, e falei que eu ia fazer a parte 2. Então, eu acabei subdividindo em cada grupo de rocha. Então, hoje é a vez das rochas sedimentares clásticas terrígenas. Mas então vamos falar daquele esquemão que a gente tinha feito na parte 1. Esse é um esquema que divide os tipos de rochas em 5 principais grupos, que são as vulcanoclásticas, clásticas terrígenas, carbonatos, evaporitos e o grupo conhecido como outras, que inclui 4 tipos de rochas. Hoje a gente vai falar então das clásticas terrígenas. E o que são as rochas clásticas terrígenas? São as rochas formadas por clastos vindos de outras rochas. E esses clastos são principalmente detritos erodidos de outras camadas sedimentares e são comumente feitos de minerais silicatos. Por isso a gente usa o termo sedimentos detríticos ou siliciclásticos. E como que elas são formadas? Bom, primeiro, os clastos são gerados pelo intemperismo e erosão de rochas pré-existentes, o que é seguido pelo transporte de partículas para as bacias de deposição, que pode ocorrer por fluxos gravitacionais, de água, como mostrado aqui, mas também de ar, de gelo ou fluxos de massa. E daí, depois dessa deposição, o material vai sofrer uma litificação, e a litificação é simplesmente o processo que transforma sedimentos em rochas. E aqui a gente tem um esqueminha da litificação, mostrando o que acontece após a deposição, até a compactação e até a cimentação. Então, as rochas que são formadas por esses grãos minerais ou fragmentos de rochas são chamados pelitos, arenitos ou conglomerados. Então, nessa primeira figura, a gente tem uma intercalação de pelitos e arenitos, e na segunda figura, a gente tem os conglomerados. E esses nomes são dados simplesmente de acordo com o diâmetro dos grãos. Ou seja, a gente usa a granulometria, que é a medida do diâmetro das partículas, para determinar o nome da rocha. E os sedimentólogos e geólogos geralmente usam a escala de Wentworth para determinar essa divisão, como aqui mostra nessa figura. Do lado esquerdo, a gente tem o diâmetro em milímetros, a gente tem a granulometria e o nome da rocha. Então, se a gente tem um pelito, o pelito é formado por grãos menores que 0,063 milímetros. E duas subdivisões dessa rocha são argilitos e siltitos. Os arenitos são formados por grãos que vão de 0,063 milímetros a 2 milímetros. E esses grãos são areia muito fina, fina, média, grossa e muito grossa. Já os conglomerados são as rochas formadas por esses grãos ou clastos que vão de 2 a 266 milímetros, que são os grânulos, seixos, matacões ou blocos. Mas existem mais nuances para essa classificação do que está sendo mostrado aqui. Eu vou falar sobre isso em um outro vídeo. Por exemplo, qual que é o significado desse parâmetro φ que está mostrado aqui na segunda coluna, e outras coisas que envolvem a nomenclatura dessas rochas. O mais importante da gente lembrar aqui é que cada afloramento dessas rochas carrega em si a sua história, desde a erosão dos clastos até o transporte, até a deposição. E essa informação pode ser obtida pela composição mineralógica, pela textura ou pelas estruturas sedimentares dessa rocha, como está mostrado aqui nessa figura. Nessa figura, a gente dá para perceber pela estrutura que isso foi depositado em um rio, portanto, o ambiente deposicional é fluvial. Então vamos pensar se a gente conseguiu absorver tudo isso, respondendo essas perguntas. Quais são os 3 tipos principais de rochas clásticas terrígenas? E em que essa divisão é baseada, dentre essas 3 opções? Bom, gente, então hoje falamos das rochas sedimentares clásticas terrígenas, um pouco sobre como elas são formadas, como elas são nomeadas, a importância delas no registro sedimentar. Obrigada por acompanhar. Não se esqueça de deixar um comentário e, se você gostou de Geologia da Terra, inscreva-se no canal.